Mas assim, para mim foi uma experiência interessante, porque eu já vinha falando, aqui nos Jaburos, falando sobre a questão da valoração da biodiversidade, em termos que a biodiversidade não é uma coisa que a gente possa simplesmente traduzir monetariamente, em termos de valores monetários. Mas ela extrapola também, né? Mas eu acho que se a gente trabalhar também do ponto de vista econômico, ela vai nos dar resultados interessantes. Então aí eu comecei a trazer tudo aquilo que eu já apresentava nas minhas palestras, tentei traduzir isso num artigo. Então, para fazer uma abordagem assim, inicial, é a questão das mudanças climáticas, né? Porque me parece que para nós já não existe mais discussão sobre isso. Infelizmente, eu tive há 2 semanas atrás, mais ou menos, com algumas ONGs aqui, que discutiram a questão das mudanças climáticas, dizendo que isso não está comprovado, que tem um físico, Molion, lá de Alagoas. Eu falei, mas não é possível, tia. Eu vou dizer o seguinte, pessoal, até a gente pode ter dúvida. Porque é o seguinte, a ciência, a gente trabalha com ciência, né? A ciência não é nada exato, né? Ela tem uma incerteza. O professor Jorge sempre fala nisso, né? Na incerteza da ciência. Então a gente pode não ter certeza que vai existir mudança climática, ela está existindo. Então, vamos dizer assim, só que a probabilidade está diminuindo cada vez mais. Em 2007, os dados do IPCC, que não são aqueles os melhores, mas que já traduzem uma situação que é bastante preocupante, os dados do IPCC já trazem um cenário altamente assim, angustiante, né? E olha que alguns chamam que o IPCC é alarmista, outros dizem que o IPCC está sendo até muito conservador, né? Mas eu acho o seguinte, pessoal, não existe mais, praticamente, se a gente for ver os cientistas aqui no Brasil, eu citaria aqui um professor, o Jefferson Simões, hein? Vai palestrar amanhã. Então ele é um cara que diz, olha, não tem mais como contestar isso. Tem o Carlos Nobre, que muitos de vocês viram, ele já palestrou ano passado aqui em Porto Alegre, foi esse ano, acho que foi ano passado, né? Carlos Nobre. Bom, o cara é um dos caras que mais conhece. Tem o Marengo também, José Marengo, que é lá do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Carlos Nobre, o José Marengo, o Philip Fernsight, que já veio aqui, a gente conversou com ele também. Então, existe assim, praticamente quase uma unanimidade. E o IPCC, ele não é exato, ele diz porque no relatório de 2001, a gente sempre fala, né? Tem o relatório de 2001, que era o último, antes de 2007. De 2007 para cá não tem relatórios. O IPCC não se reuniu. Provavelmente ele vai se reunir, não sei ainda quando é que vai ser. Provavelmente eles vão se reunir, vão formatar um novo relatório. Com os cenários, com as novas análises, né? São 2.500 representantes de vários governos, tem cientistas, tem representantes de governos, etc. Então tem o lado político também, claro que tem. Mas isso não significa que a gente vai jogar isso no escanteio e dizer, não, esses interesses políticos, os caras querem fazer alarme, e aí isso faz com que todos os países não parem de crescer. Então o governo brasileiro, e aí a gente traz também uma discussão, o governo brasileiro ele é refratário a qualquer tipo de análise mais profunda, que considere essas questões de mudança climática de uma maneira mais drástica, como a gente leva em consideração. Né? Então, a questão que, se a temperatura, o aumento passar de 2 graus, né? Existem aqui então a maior parte dos cenários que falam no aumento entre 1,8 e 4 graus. Se subir 2 graus, acima de 2 graus, pode haver um revertério, assim, né? Uma mudança climática com drásticas, ou seja, um aquecimento global trazendo mudanças climáticas muito drásticas, né? Acima de 2 graus. Bom, esses gráficos aqui, eu deixo esse material com vocês, eu acho que muitos de vocês já conhecem, né? Eu não vou me... Então são vários cenários que o IPCC traz. E tem um só cenário, se as concentrações se manterem constantes, de certa maneira não existe diminuição
da temperatura, isso vai levar muito tempo, né? E aqui na América do Sul, quase 1 grau, né? Média de 0,6 graus no último século. Então, a questão das mudanças climáticas, dos eventos climáticos, eu acho que amanhã então o professor Jefferson vai falar, eu nem vou me deter sobre isso. A frequência de eventos climáticos extremos, né, que está aumentando, então são gráficos aqui que mostram a quantidade de eventos climáticos relacionados a isso. Aqui tem o professor do COP, o Roberto Schaefer, um dos especialistas também do IPCC do brasileiro, afirma que as reduções das emissões que se fizerem agora, se a gente parar de emitir, né, mesmo assim, terão resultados somente na segunda metade do século. Então, ou seja, as coisas, existe uma inércia grande no sistema. O Carlos Nobre também falava sobre isso. E a questão da perda da biodiversidade, né, que o percentual de espécies aí, que os cenários também, e tudo demonstra a perda acentuada. Isso, por exemplo, tanto essa perda da biodiversidade, ela pode se dar nos ambientes terrestres, terrícolas, como queiram, ou nos ambientes aquáticos. E então esse declínio não tem mais, né, não existe, quer dizer, se você pegar os dados climáticos, as mudanças climáticas, né, afetando os ecossistemas da Terra, e ao mesmo tempo também a perda da biodiversidade no que se refere às espécies, você vai juntar isso aí e vai demonstrar, realmente a situação está bastante grave, né? Então não existe mais dúvida, e otimismo não se pode ter, né? Às vezes o cara diz, não, mas o homem vai não sei o que, não, nós vamos superar, olha não sei o que, olha, a situação é realmente bastante grave, porque a gente pode comparar o planeta como uma grande embarcação pesada, né? Se fosse um Titanic. Por mais que a gente mudar a direção, ele tem um peso grande, então ele não vai conseguir mudar de uma forma drástica, né? Pela inércia dos sistemas. Então nós temos também declínios de vertebrados de água doce, de oceanos, né? Questão de peixe, a quantidade de peixes que está se perdendo nos corpos d'água, né, tanto doce como oceanos também é enorme, né? 70% das populações de peixes, ou seja, número de peixes, ou seja, a pesca hoje nos oceanos ela está reduzida a menos de 30%, 20%, né? Isso ocorre nos oceanos e nas águas doces, pior ainda. Então, se você junta uma série de situações... Opa! Desceu. Será que deu... de repente aqueles... Bom. A questão da sexta extinção em massa, né, sobre a Terra. Então, eu peguei alguns dados aí sobre a questão da sexta extinção em massa. Nós já passamos por 5 extinções, desde 600 milhões de anos, né? Estamos hoje presenciando a sexta extinção, segundo o Edward Wilson e o Niels Eldredge, que eu vou falar um pouco depois sobre ele, né, que é um paleontólogo norte-americano, que ele fala também da sexta, um cara que lançou a questão da sexta extinção em massa. São temas que a gente não vê isso sendo discutido na universidade, né? A gente fala mudanças climáticas e tal, mas eu acho que nós da biologia deveríamos chamar aí os professores que conhecem da evolução. Eu acho que no caso o Aldo, né, o pessoal que trabalha com essa questão, para verificar mesmo essa questão da sexta extinção em massa. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, o Andréas e outros professores, tem tanta gente boa aí, né? Eu sou um chutador. Eu gosto mais de pegar alguns dados e tentar fazer com que elas funcionem do ponto de vista de política pública. Hoje eu trabalho não tanto mais com biologia, mas aplicação do conhecimento. Esse é o meu desafio. Tento fazer isso. Estou no CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, estou no CONSEMA,
tentando sair, a gente não consegue encontrar gente, pessoas que estejam em condições de enfrentar, né, essa situação. Então nós temos dificuldade hoje, nós formamos gente, pesquisamos, criamos, né, papers e tal, mas esses papers não chegam, eles estão distantes, quase anos-luz da realidade. Né? Isso a gente vê com o negócio das hidrelétricas, é um estudo de caso. Né? Como a gente está vendo aí, o que está se perdendo nos rios, existem iniciativas, o professor Fernando Becker, né, o Fritz aí trabalhando com a questão das bacias, a Laura mesmo trabalhou com a questão do monitoramento, que foi uma experiência muito boa, né? Mas a gente vê que os órgãos governamentais eles não estão preparados para deglutir esse conhecimento, e aí a gente aqui na universidade acaba meio que, pois é e tal, aí acaba voltando ao círculo vicioso do paper, tá, é importante fazer, claro, eu trabalhei com taxonomia, adoro fazer taxonomia, nunca vou desvalorizar a taxonomia, mas ela tem que ter uma ponte de aplicação. Então, os vários cenários aí de mudanças dos ecossistemas, o que aí, entrando na parte econômica, né, o que vai representar isso em termos de perda, no que se refere a questões também ligadas à economia. No caso dos ecossistemas tanto aquáticos, terrestres, né, nos alimentos, e hoje se criou também, aí o que acontece, pessoal? Eu até entendo que algumas ONGs digam que se faz alarmismo, e o governo também fala, tá? Eu até admito que possa existir alarmismo. Por outro lado, eu diria o seguinte, pessoal, tá, mas onde é que está a precaução? E por outro lado, às vezes eles utilizam o alarmismo de um ponto de vista negativo. Por exemplo, a questão da fome. Eles dizem assim, vai ter fome no mundo. Nós vamos ter 9 bilhões de pessoas. Hoje nós estamos em 7 bilhões. Né? Vamos passar para 9 bilhões. E aí nós vamos ter que aumentar a produção. E aí, bom, tem um matinho ali, vamos aumentar a fronteira agrícola. Vamos usar mais produtos químicos. Então o agronegócio utiliza, Cátia Abreu, o pessoal do agronegócio, eles utilizam a Monsanto e tal, né? Utilizam muito disso. Então a gente também tem que olhar com cuidado, porque tem aquela questão, né? A economia hoje ela está baseada em grandes monoculturas, tá? Então o Brasil hoje, 1/3 da nossa balança comercial ela é baseada nas commodities, né? Commodities a gente já comentou aqui. O que são as commodities? São matérias-primas, né, que estão ligadas à Bolsa de Chicago, né, que são produtos aqui no Brasil, produtos de exportação como a soja, né, ou no caso minério de ferro, alumínio, né, pasta de celulose, e as commodities estão sempre sujeitas à oscilação do mercado. E aí o Brasil, a sua base econômica, eu não sou um cara que entenda muito de economia, né, praticamente não entendo nada, mas o pouco que eu sei é o seguinte: de certa maneira, existe uma lógica, até porque a balança comercial brasileira, ela precisa exportar, a gente precisa, os bens que a gente vive, grande parte deles dependem da exportação, inclusive da soja. A gente não pode de uma hora para outra acabar com ela. Acabar com a monocultura assim, de uma hora para outra até, né? Mas vamos tentar fazer uma transição. A transição para um outro sistema, né? O Ban Ki-moon, né, o secretário-geral das Nações Unidas, ele já, a partir de 2010, tinha as metas da biodiversidade de 2010. Não sei se a gente até comentou, fizemos aqui um seminário, o professor Valério foi um dos que coordenou, junto com a professora Georgina, a Ilse, eu participei também, a gente chamou um monte de gente, fizemos uma discussão, fizemos documentos, e os documentos eles acabam sempre não chegando lá, a gente acaba ficando pelo meio do caminho. E o Ban Ki-moon ele dizia, o objetivo das metas de 2010 não foi cumprido, as principais pressões que conduzem à perda da biodiversidade não são apenas constantes, mas estão em alguns casos se intensificando. Então a própria Nações Unidas ela admite essas questões. Aqui o Thomas Lovejoy é um dos caras que também trabalha com essa questão da mudança climática e perda da biodiversidade. Ele tem um site aí que traz uma apresentação, né, que não sei se já chegaram a ver alguma coisa sobre isso.
ele é um dos caras que ele faz esse cruzamento entre mudança climática e perda da biodiversidade mundial. Eu acho que é um dos caras mais preparados assim para tratar o todo, o que está acontecendo no mundo. Então ele tem uma apresentação com 70 e poucos slides que ele deu, isso talvez eu já peguei isso faz mais de um ano, né, na internet, baixei, mas tem muitos casos interessantes. O Eduardo Wilson, já falamos aqui, né, ele estima a perda de 27 mil espécies por ano, devido às questões ligadas às atividades humanas, não só a mudanças climáticas, e ele estima que até 2022, 22% de todas as espécies sejam extintas, né? Aqui tem outros especialistas, Georgina Mays, da Sociedade Britânica, também falando que entre 14% e 22% a perda de espécies e subespécies durante os próximos 100 anos. Paulo Heinrich, do Centro de Biologia da Conservação de Stuttgart, também falando da extinção de 7 mil a 13 mil vezes a taxa de fundo, né, que seria uma taxa mais natural. Claro que são vários estudos bem complexos, estudos de fragmentos de ilhas e tal, modelagens, né, que a gente uma coisa muito complexa que a gente não entende, mas os dados são consistentes do ponto de vista de que as coisas estão acontecendo. Aí o Niels Eldredge, né, o paleontólogo, ele também estima que se perca hoje 3 mil espécies por ano, devido às atividades humanas. Então nós estaríamos vivendo a chamada sexta extinção, né, que seria mais severa e iminente aquela prevista por Wilson. E aí, tanto o Wilson como o Niels Eldredge, eles falam na questão de que essas fases de extinção que ocorreram, nas outras 5, o tempo que leva para se recuperar é aproximadamente 10 milhões de anos. Então isso é uma coisa que sim, na nossa cabeça não sabe. Então provavelmente se a gente parasse hoje, voltasse a fazer uma recuperação, talvez, isso são hipóteses ainda, né, a gente poderia prever que essa recuperação levaria alguns milhões de anos. Então são casos que a gente às vezes não tem nem ideia da situação, dessa inércia e o que pode acontecer. Não sei quanto tempo ainda. Então, em relação ao PIB mundial, né, aí entrando mais no que se refere ao PIB relacionado às mudanças climáticas, às questões de impactos ambientais, né? E hoje está se tentando fazer, e cada vez mais, cruzamentos entre o que se perde derivado desse modelo, né, de grandes monoculturas, de um modelo industrial de produção e consumo constante, e o que poderia se gerar, do ponto de vista econômico, de uma melhoria de qualidade de vida, né, e até uma melhoria de bens econômicos derivados dessa... Então, os países, né, no caso, não dos países centrais, chamados desenvolvidos, essa perda era muito mais elevada. Constanza, né, a gente já comentou aqui também outras vezes, né, o primeiro trabalho de 97 sobre o valor dos serviços ambientais da biodiversidade, que ele calculou em 33 trilhões por ano, né, o valor da biodiversidade mundial, né. Isso, quer dizer, está faltando estudos mais atuais sobre isso, né. Eu não consigo, não sei se vocês vêm buscando, mas esse trabalho foi um trabalho, assim, mais importante trabalho, né, que já tentou fazer esse cruzamento, faz 15 anos, né, e eu não venho encontrando dados mais recentes em relação a isso. Eu tenho dados mais recentes em relação à perda, né, do PIB mundial relativo a atividades humanas, né. Então, aqui os serviços que eles calcularam, a proteção, a questão das chuvas, né, como as florestas no seu processo de evapotranspiração, formando nuvens, né, e a recarga, todo o ciclo da água, a questão da polinização, né, controle da temperatura, diminuindo a amplitude térmica próximo dos ambientes.
Tem até trabalhos do laboratório, o LAPA, lá da UFSCar, Laboratório de Análise da... Agora não me lembro, mas o LAPA, o que significa lá? Análise da paisagem. Isso, né? Eles fizeram uma estimativa do que valeria o hectare da área protegida dentro daquela unidade de conservação para o seu entorno. E eles conseguiram encontrar aproximadamente $750 por hectare de benefício que aquela reserva correspondia ao seu entorno. Então são dados que têm que ser feitos, a gente sempre com cuidado, porque não se pode transformar economia, ou seja, a economia ecológica não pode simplesmente traduzir monetariamente o que se refere nesses bens, né? Porque tem coisas que são intangíveis. A gente pode falar no que é tangível, né? Mas tem coisas que o valor é intangível, ele está acima do valor econômico. Então eu não quero aqui, até, claro, sempre com cuidados, né? Traduzir tudo em dinheiro, porque a economia verde que está sendo trabalhada lá no Rio +20 é uma economia que simplesmente que quer traduzir tudo em precificar a natureza. A precificação da natureza eu não concordo, mas sim o que corresponde os valores, né? Também do ponto de vista econômico, Então, tem estudo de 2008, que foi um dos estudos mais importantes, mais recentes, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, estimou um montante relacionado aos danos ambientais mundiais decorrentes às atividades humanas, obtendo um valor de 6,6 trilhões de dólares para o ano de 2008, que corresponde a 15% do PIB mundial. Então, 15% do PIB mundial, né, o que se gera no mundo, é perda. O contingente que deve ser maior destaque foi aquele representado pelo impacto das emissões de gás de efeito estufa. Então, quase 70% do valor de 6,6 trilhões corresponde à economia baseada nos combustíveis, principalmente combustíveis fósseis, né? Então, isso, por exemplo, está se refletindo, até do ponto de vista positivo aqui, no Rio Grande do Sul, que o carvão está parado. A gente não sabe, e a gente tem que desconfiar muito, porque a Dilma deu uma parada no carvão mineral. Isso é reflexo da Rio +20, pessoal. Isso é reflexo nosso também. A gente tem que ver como um lado positivo. Porém, eles dizem que a hidrelétrica é limpa, né? Energia limpa. Então também tem o outro lado que a gente não consegue atacar todos os frontes. A questão do carvão hoje está em stand-by. Se vai voltar ou não, não se sabe. Eu acho que aí a sociedade também tem que começar a cobrar. Porque o carvão é uma coisa horrível, pessoal. Eu até não sabia tanto, mas eu comecei a ler a questão dos metais pesados, vapor de mercúrio, cádmio, chumbo. Mais de 50% do carvão mineral é cinza. E no meio da cinza é metal pesado. E o custo da mineração, a recuperação da área, a questão dos cursos d'água é enorme. Assim, o carvão não paga, o custo dele é enorme. Se você botar na ponta do lápis, o custo da retirada do carvão e transformação dele em energia é uma coisa absurda. Eu até diria, se você queimasse madeira, né, até se fosse o caso de plantar, mas não vamos plantar monocultura, mas eu acho que a madeira ela traria um impacto bem menor do que o carvão mineral. Claro que o carvão mineral, às vezes, para siderurgia, ele tem um poder calorífico enorme, então é difícil encontrar para o coque, etc., encontrar produtos vegetais de origem biológica, né, que poderiam trazer esse benefício. Benefício do ponto de vista siderúrgico, mas tem que buscar alternativas, né? Aqui o mapa das áreas prioritárias para conservação, que é um mapa que eu acho que tem que ser a nossa bíblia, né? As áreas vermelhas, em extrema importância biológica, né? As áreas laranja, grande importância. Um probleminha aí, não sei. Será que é? Pode ser conexão. Aí eu peguei alguns dados aí, pessoal. Tem um trabalho do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas de 2009. Tá? Eu peguei vários slides aqui deles. O IPEA está começando a trabalhar muito bem com isso. Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Inclusive tem gente aqui que foram nossos alunos
Ana Paula, eu não me lembro sobre o nome dela, que foi nossa aluna aqui, está trabalhando no IPEA hoje. Então a gente até fica contente de saber, né, que no IBAMA teve nossos alunos, vocês provavelmente, alguns de vocês vão trabalhar no ICMBio, no IBAMA, né? No IPEA, quem sabe. Então o IPEA está trabalhando muito bem esses dados. E eles fizeram um levantamento em 2009, quem quiser depois eu passo o relatório, vocês podem buscar, porque nessa período pré-Rio+20 e até com a questão das metas da Biodiversidade 2010, eles tiveram que fazer vários relatórios, né, e fazer tipo um cenário atual. E aqui diz assim, ó, estimativa das áreas territoriais brasileiras relacionadas, o que existe de quantidade, né, de áreas. Vê que a Amazônia hoje, ela reúne uma quantidade de áreas de extrema importância, por exemplo, e enfim, as áreas prioritárias hoje, elas estão concentradas na Amazônia, né. O bioma Pampa, coitadinho, está muito mal na foto, né. Vocês viram que agora, umas 2 semanas atrás, no Dia do Meio Ambiente, a Dilma, ela lançou um pacote ambiental aí. E o que ela fez? Ela lançou mais áreas para a Amazônia, de proteção, áreas indígenas são importantes, claro que são importantes, mas pessoal, desde o início da última década até agora, nenhuma unidade de conservação foi criada no bioma Pampa. O bioma Pampa está parado, não tem nenhuma política pública que não seja simplesmente fazer o monitoramento que se pede por ano. Isso é um absurdo, que a gente vai ter que o IBAMA ficar responsável e eles ainda fazem propaganda. O IBAMA está fazendo monitoramento do desmatamento do bioma Pampa, eles chamam de desmatamento. É conversão de campos nativos para usos agricultura, silvicultura, etc. Conversão de área, de solos, né, de campos nativos. Então o bioma Pampa tá mal também, é uma das áreas menos protegidas, né? E até não só protegidas por unidade de conservação, como também nas chamadas áreas prioritárias. As áreas prioritárias... Esse insuficientemente conhecido de 1,06 no bioma Pampa, como assim? Insuficientemente conhecida, vamos ver, pois é, então, aqui nesse mapa que tem vermelho, extremamente importância, laranja, muito alta importância, amarelo, alta importância. E insuficientemente, eu não sei se é a área cinza, eu acho que é a área cinza, não sei, não. Mas está embaixo, 1,06? Agora vezes 1000, eu acho que é. Vezes 1000 lá em cima. É 1000 km². Eu acho que é cinza, não posso dizer lá. Mas é uma questão de se ver, realmente. Bom, a questão da Amazônia, né? Então, falando da Amazônia hoje, né? Aqui tem os remanescentes, o que se perdeu nos últimos anos, né? E nós temos aí, por exemplo, perdas ou seja, remanescentes. Perdas ou remanescentes. Então, o que está em vermelho é o que tem menos de 10%. O que está em laranja, avermelhado. Então aqui, ó, vocês veem que essa região foi uma das mais perdeu aqui, né? Olha, aqui está em amarelo, mas eu diria que talvez chegaria até a laranja. Esses dados, esse aqui é um dado que eu peguei nos relatórios do governo, isso aqui é oficial, agora não sei qual é a fonte. Tá? Agência Nacional de Águas? Então. Claro, aqui. E esse aqui A Agência Nacional de Águas também está. Isso aqui eu acho que é de. Poxa. 2009, não, acho eu acho 2009, se não me engano. Mas eu posso ver depois no original. Tá? Então, bioma Pampa, tem uma área lá, ó, até que está vermelha. Mas, claro, esses dados aí têm que ser aferidos. A questão aqui também relacionada a queimadas, né? Aqui uma imagem de satélite, nessa época que começa agora, maio, junho, julho, agosto, setembro, é a época das queimadas na Amazônia e no arco de desmatamento.
E a questão dos assassinatos, né? Eu já mostrei essa imagem aqui para vocês, para quem não conhece. Então, nível crítico de grande quantidade de emissão de gases derivados de queimada. O Brasil é entre os quarto e quinto maior emissor de gases de efeito estufa e 75% da emissão corresponde a desmatamento, a queima, né? Ontem, segunda-feira, o professor Fábio Dalsocco também está falando da agricultura. A agricultura também ela emite uma carga muito alta de gás de efeito estufa, mais do que a atividade agrícola hoje, ela emite mais do que a área industrial. E então, esse aqui é o mapa da taxa média de homicídios no Brasil, taxa relativa, e ela corresponde justamente ao agrodesmatamento, às queimadas, né? E aqui também um mapa dos municípios que tem trabalho escravo, municípios prioritários em caso de trabalho escravo. Olha só, trabalho escravo, homicídio e queimado. Uma mera coincidência, né? Então, quer dizer, são tragédias socioambientais. Falta política pública, ali é a terra de ninguém, e o número de homicídios é maior do que nas cidades grandes. Né? Então, taxa de homicídio significa número de média de homicídios a cada 100 mil habitantes. A cada 100 mil habitantes. Então, tem Colniza ali, não? Tem 4 dos 10 municípios com o maior número de assassinatos no Brasil, dos 5 mil municípios. Dos 10 municípios, 7 deles estão justamente aqui no Lago do Desmatamento. 4 deles estão no Mato Grosso, justamente onde teve maior número de desmatamento o ano passado também. E onde em 2003, 2005, eu tenho os dados aqui até no meu trabalho, que fala que o Banco Mundial deu dinheiro para o Blairo Maggi, né, para aumentar, Blairo Maggi e outros produtores, e o governo do Mato Grosso, para aumentar a produção de soja. E eles se basearam, o Banco Mundial se baseou numa análise de técnicos que dizia que o investimento para a ampliação da soja teria baixo risco. Aí as ONGs se reuniram, fizeram um contra-relatório, denunciaram internacionalmente, o Banco Mundial reconheceu, poxa, errando. Não era baixo impacto, era médio impacto e tal, mas agora já tinha... Então, esse desmatamento aqui, pessoal, tem dinheiro internacional, Banco Mundial, tá? E, obviamente, também parceria do nosso governo, nossos governos, né? Bom, quantidade de áreas protegidas, então a Amazônia está bem realmente, do ponto de vista, principalmente nos últimos anos, né? Dá para ver que na última década o governo Lula e Dilma, digamos assim, Lula principalmente, a Dilma não tinha feito nada até o Dia do Meio Ambiente. Terras indígenas, estava tudo congelado. Aí eles lançaram esse pacote. Mas no governo Lula houve aí um certo incremento. Mas mesmo assim, né, digamos, a gente sabe que as hidrelétricas, por exemplo, elas estão pegando no coração da Amazônia. E aí esse desmatamento, por mais que existam unidades de conservação criadas. E aqui, ó, Mata Atlântica, pessoal, na última década, ó, criação de Mata Atlântica tá muito baixo, tá? Muito baixo. O Collor de Mello, na época do Collor aqui, foram criadas, ó, muitas, até o Parque Nacional da Serra Geral foi criado com o Collor, né? Então muitas unidades estaduais, né? Na última década, olha só, nós vamos descendo. Então, a situação também, por mais que a gente tenha aquela perda toda de biodiversidade, a quantidade de criação de unidades de conservação ela é pequena. E eu diria, no Rio Grande do Sul, vocês sabem, né, qual é o percentual que nós temos de UCs. 2,6% de unidades porque proteção integral é o sustentável, né? Proteção integral são aquelas, parques, reservas e tal. As de proteção integral, elas chegam a 0,6% do território do Rio Grande do Sul. 0,3%, é quase 0,5% do estado. É um percentual, pessoal, 20 vezes menor que na Amazônia, por exemplo. Na Amazônia chega a 15% ou mais. Então, o Rio Grande do Sul
Bioma Pampa não foi criado nada. Eu vou dizer, do ponto de vista de unidade de conservação, esses 2,6% pegam as APAs. A gente sabe que a APA tem lá a APA aqui da fronteira, a APA do Banhado Grande, que aqui a gente sabe, não, o pessoal planta arroz, etc, etc. Né? Então as APAs não têm grande significado. Né? A gente tem que reconhecer também que houve uma diminuição do desmatamento. Né? Isso aqui é 2009, mas houve até, não tem como negar, por mais que, claro, do ponto de vista do cômputo geral da Amazônia. Agora o Mato Grosso continua crescendo, né? O desmatamento. O Pará também. Né? E daqui a pouco não tem desmatamento também, diminui o desmatamento porque não tem mais o que desmatar. Então, claro, é óbvio que vai diminuir o desmatamento. Tanto é que esses dois estados, que são os principais, que é Mato Grosso e Pará, né? São estados que praticamente, bom, ainda continua, né? Mas no Mato Grosso, vou dizer, olha, deve estar a floresta amazônica no Mato Grosso está menos de 20 a 30%. Hein? Mato Grosso deve estar 80% soja e 20% soja. Então, ó, distribuição de unidades de conservação prevista e implantação urgente por bioma. Então esse é um gráfico que não diz muita coisa, né? Mas mesmo assim, ó, eles estão prevendo que a bioma Pampa, né, mas quase nada aqui em quilômetros. Né? Só que isso aqui está parado, pessoal, para o bioma Pampa. Então está faltando também uma demanda maior que a gente consiga pressionar os governos para que essas coisas aconteçam. Existem coisas interessantes, experiências nacionais de uso e conservação da biodiversidade, que são a Articulação Nacional de Agroecológica, né, a ANA, essa é a ANA, não é a outra, a Agência Nacional de Águas, né? Eu acho que essa aqui é outra, que trabalha com... Quem foi presidente da ANA foi o Fábio Del Sogro, da Articulação Nacional de Agroecologia, né? Então, assim, ó, existem coisas interessantes, sistemas agroflorestais. Isso é uma coisa boa também de ver, né? Porque a gente está vendo o cenário ruim, mas a gente tem que criar, que eu diria o seguinte, áreas de resistência, né? Ou cepas de resistência, ou núcleos de territórios para a gente poder não só resistir, como se autoafirmar como grupos socioambientais que trabalham com a ecossoberania. O que seria a ecossoberania? Nós somos um país riquíssimo em biodiversidade, não tem por que a gente destruí-la e deixar que os países... Tanto é que a gente já tinha comentando também, o que o Brasil perde pelo patenteamento estrangeiro da nossa recurso da nossa biodiversidade, dos produtos da biodiversidade, eles chegam a mais de 10 bilhões de reais por ano, segundo dados do IBAMA, tá? São dados antigos. Nós precisamos atualizar os dados. Quanto que o Brasil perde? O que eles estão ganhando com a goiaba serrana? O que já ganharam com a borracha na Malásia? O que estão ganhando com o veneno da jararaca? Né? Segundo dados que eu tenho aí, a Bristol Myers Squibb, que é uma transnacional de medicamentos, fatura 2,5 bilhões de dólares por ano com a patente do veneno da jararaca. Fora outros, né? Cobras e lagartos que tem, e aranhas e tal. Né? Então, uma série e esses produtos todos estão sendo usados externamente. Então, a gente precisaria, através, e aí eu diria, os grupos trabalhar com comunidades locais, né? E que essas comunidades também venham a fazer o que a gente poderia chamar de ecossoberania. Claro que isso não é através de... Não vamos pensar que vão ser comunidades locais, mas eu acho que nós temos que ter cepas de resistência. E as cepas de resistência hoje, elas estão no campo. Tá? Os grupos agroecológicos, eles não são só... Eles são muito poucos, são menos de 1% dos agricultores que trabalham com agroecologia, com agricultura orgânica, como falou o professor Fábio aqui. 2% só trabalham com agricultura orgânica. Mas os agroecológicos que estão dentro da agricultura orgânica são os caras que têm uma filosofia de vida, os caras que têm um outro paradigma de vida, uma filosofia que significa o desprendimento
desse modelo. Os caras querem viver com dignidade, eles querem viver felizes e eles são caras muito fortes e que transmitem isso também pra gente, né? Eu fui há uns 2 anos atrás, aqui em IP, em Antônio Prado, teve um encontro da rede Ecovida. Tinham 800 agricultores fazendo discussão, trazendo, até eu ia trazer pinhão hoje, esqueci, né? Porque a gente até tinha que fazer o nosso pela boca também, cozinhei o pinhão em casa, deixei esquecido, eu ia trazer justamente para nós comermos aqui. O pessoal fez, por exemplo, com o pinhão, eles fizeram 15 produtos diferentes. Né? Tinha o pessoal da Amazônia, que está produzindo a castanha do Pará. Até teve um programa na Globo News, não sei se alguém viu, sobre o extrativismo da castanha. Apareceu os caras colhendo, dizendo assim, ó, que os caras ganham 900 a 1.000 reais por dia colhendo castanha, pessoal. Eu não sei se... Mas assim, ó, o extrativismo, claro, com beneficiamento, com investimento, ainda é insignificante, é menos de 1%. Mas ele poderia fazer toda a cadeia de produção, né, com base nisso. Paulo, esse dado de 1 a 2% é uma média nacional de agricultores agroecologistas? Não, os orgânicos, segundo disse o Fábio Dalsóbrio, chegam a 2%, orgânicos. Os agroecológicos estão dentro. Ele não sabe diferenciar, mas talvez a metade, né, quem sabe. Não existe um cadastro de agroecológicos. Orgânicos sim, porque os orgânicos eles têm que seguir um regramento, né, pela lei dos orgânicos e tal, dos produtos orgânicos. Os agroecológicos estão misturados, mas a gente acredita que deve ser por aí, talvez 1% ou menos, não sei, né? São dados aí que eu também não... E a questão aí das hidrelétricas como uma energia suja, né? O próprio Carlos Nobre falou isso aí, que no plano de implementação, mais usinas para aquecimento global e desmatamento pode reduzir a vazão dos rios. E olha só, o ano passado, né? Isso aqui é uma foto que eu tirei lá no Rio Uruguai, a 1 quilômetro abaixo de Foz do Chapecó, antes da seca. Os milhos, minerais, estavam tudo verdinho lá. Até tinha um cara que foi comigo dizendo, olha só que lindo que está esse mineral. E eu já sabia que ia vir seca, eu estava vendo os prognósticos, né? Eu pensei assim, não vou falar nada pro cara, vai vir uma seca desgraçada. Isso foi no final de novembro do ano passado. E já o Rio Uruguai estava isso aqui, um charco. Depois disso, as hidrelétricas estão há meio ano sem produzir energia. Então, bom, então assim, ó, esse é o último slide, eu acho que é o último. Então assim, ó, o resumo do trabalho. Tem muita coisa que eu não falei, mas eu deixo aí à disposição de vocês. Falando da Jussara, calculando, o próprio Carlos Nobre fala que a Jussara poderia dar um valor 5 ou 10 vezes maior do que dá a soja hoje na Amazônia. A Jussara não, é o açaí, né? Ele faz um cálculo lá. Então, o Carlos Nobre é um dos caras que eu gosto muito, que ele é um cara que veio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele foi para o Ministério de Ciência e Tecnologia, não sei se continua lá, até o ano passado ele estava na CTN1000, inclusive. E é um cara que tem uma visão, assim, um cara preocupado com as questões, né? Ele às vezes dá umas escorregadas, assim, que a gente, às vezes, né, meio que... Eu digo, escorregada no bom sentido, que às vezes ele acha que não, que o governo está fazendo coisas importantes, tanto é que ele foi do governo, até, mas ele tem coisas bem importantes, é um cara que eu respeito muito, né? Então é o seguinte, pessoal, nós estamos, né, a humanidade hoje está nessa profunda crise, a economia hegemônica atual compromete diretamente o meio ambiente, indiretamente provoca mudanças climáticas, elevação das emissões de gases, né? E a magnitude da perda, que é considerada a 6ª extinção em massa, em escala de períodos geológicos, ela não está sendo levada em consideração. No Brasil, então, que é um dado que eu trabalho mais na questão brasileira, então essas situações socioambientais, que reveladoras da ausência de compreensão da gravidade da crise, a questão essa dos homicídios, pouca gente fala, né? A questão das commodities, né? O Brasil como um grande exportador de commodities, isso o próprio governo brasileiro, a própria Dilma ano passado ela foi na China pedir para os chineses que, pô, nós queremos exportar produto agregado, valor agregado, né? O governo reconhece isso, mas ele também é refém, temos que reconhecer que nós estamos com uma inércia de um modelo de exportação e que faz com que países como o nosso Brasil e outros países produtores ricos em biodiversidade sejam produtores de matéria-prima.
Isso acontece com a Argentina, eu acho que o Uruguai também, com vários países, né, países periféricos, que são os grandes exportadores. E eles são subjugados até pelo poder central a continuarem produzindo e exportando, né? E para conseguir virar isso aí, realmente tem que investir em tecnologias, né? Tem que fazer uma mudança de cabeças também. Então, essa contradição, um país mega diverso e uma economia que tem que prosseguir um caminho que prioriza monocultura e exportação, né? De alto impacto ambiental. Né? Então, nos próximos anos e próximas décadas, questões deverão ser enfrentadas pela sociedade, ou vamos prever o pior. Né? As políticas públicas devem estar disponíveis para enfrentar esses problemas, com destaque aos países mega diversos como o Brasil, que poderiam ser líderes nessa mudança. Então, finalizando, a Rio+20, por mais que a gente possa dizer que a economia verde não vai, é um espaço interessante para discutir tudo isso. Mas se a gente não discutir paradigma, se a gente ficar só na questão de técnica e não política, que é a decisão de como mudar esse modelo, não vai adiantar muita coisa. Né? Então, eu acho que é um momento importante para a gente fazer releituras. Né? Até não falamos aqui caras que falam sobre o decrescimento, que alguns de vocês também já devem ter o Sérgio Latouche, que fala, não sei, me parece que talvez isso falar na Europa hoje seja um palavrão, né? Mas eu acho que tem que ser pensado, sim, o crescimento. Hoje, a gente tem que ver o lado bom da coisa também. Está se discutindo a questão do PIB, nunca se discutiu tanto o PIB, né, que não representa mais o desenvolvimento, a qualidade de vida. Então, bom, ele está no centro da discussão, ele está sendo a ovelha negra. Nunca se discutiu os limites do crescimento, tanto, porém, claro, se discutiu tanto em grupos ainda confinados. A mídia como um todo e a sociedade está alheia a isso. Né? E eu tenho medo, pessoal. Hoje eu escutei na rádio, por mais que a gente tenha uma oportunidade de fazer essa discussão, né, da Rio+20, não podemos sair assim, não vai adiantar nada, não, acho que a gente tem que estar, amanhã eu estou indo para lá, enfim, está indo um monte de gente para fazer essas discussões. A Cúpula dos Povos, que é um evento paralelo à Rio+20, que é um evento oficial. Então a cúpula vai ser um espaço interessante para fazer discussões sobre essas questões. Mas eu digo assim, o meu medo é o seguinte, hoje eu escutei na rádio que as federações das indústrias, a Fierj, do Rio, né, disse o seguinte, nós vamos optar pela economia verde. Tipo assim, hidrelétricas e tal, não, vamos reduzir. Só que nós vamos querer licenciamento compulsório, tipo assim, eu quero já a empresa tal que tiver dentro do escopo daquelas consideradas que estão desenvolvendo a economia verde, elas vão querer um licenciamento mais acelerado. Praticamente não precisa nem licenciamento. Tu vê a lógica das coisas. Então, quando tu pensa que, pô, de repente vão aproveitar o momento, os caras aproveitam isso para piorar a situação, ou seja, porque na realidade é o seguinte, o capital, aí uma coisa que eu não falei aqui, mas eu acho que vocês concordam comigo, enquanto não ocorrer limite ao capital, nós não temos saída. Não adianta falar em ecologia e preservar bichinho, plantinha, coisa e tal, porque a questão central hoje é o limite ao capital. Qual é o limite à propriedade? Porque é o seguinte, enquanto não existir limite às corporações e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que tem dinheiro público nosso, ele está investindo nas fusões das empresas, supermercados, bancos, cada vez maiores. Porque essa é a lógica da globalização, é a disputa, é a competitividade. Então os caras estão lutando o seguinte, ó, nós temos que ser competitivos, então nós temos que ser grandes, nós temos que ser eficientes, nós temos que aumentar a escala. Aumentar a escala significa diversidade para cucuia. Leis trabalhistas não valem. Licenciamento, a questão ambiental, muito boa a legislação, mas não serve porque nós temos que competir. E para crescer com competitividade, meu irmão, acelerando a coisa, isso tudo não vale. Então existem esses discursos, né, antagônicos, infelizmente hegemônicos do ponto de vista do governo e as grandes corporações que estão junto com ele, os governos, né, seja ele governo federal, estaduais, como um todo. Mas a sociedade então tem que se preparar para isso. Eu digo o seguinte, eu não entendo nada de economia, mas eu estou sentindo que nós biólogos, né, e pessoal aí, ambientalistas, ou
sei lá o que, a sociedade como um todo, ela vai ter que entender esse processo para mudar profundamente. Ou a gente vai na raiz da coisa, né, para mudar os paradigmas de descentralização, diminuir a obesidade mórbida do capital. A história das coisas, né? Muito ilustrativo, aquele filme, aquele videozinho da história das coisas é impressionante, né? Então acho que é isso, pessoal. Então, finalizando, tinha muito mais coisa para falar, mas eu acho que se vocês quiserem depois, né, tem esse material, tem outros. Eu não sou um cara que entenda, mas eu sou um xereta e gosto muito de fazer esse trabalho. Então tá, obrigado aí.